Olá, eu sou o Amilcar, sou economista, aposentado. Eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa TV Call Center. Eu vou até me desculpar que eu estou de óculos, que eu fiz uma cirurgia aí no olho, né? Nas próximas a gente já volta ao normal. E hoje nós temos aí uma convidada muito especial que vai nos brindar com sua experiência, que é a Viviane Marim. Viviane, prazer, muito obrigado, viu, por você ter vindo aqui. Bom dia, obrigada a você. Então, Viviane, fala para os nossos internautas um pouquinho sobre você. Fala também da sua experiência e nós vamos bater um papo. Perfeito. Bom dia, pessoal. Meu nome é Viviane Marim. Eu trabalho com atendimento já há 10 anos. Eu brinco que eu entrei no mundo do atendimento para pagar minha faculdade de pedagogia, que meu sonho era ser professora. Me apaixonei pelo mundo do atendimento e entendi que eu poderia conciliar minhas duas paixões, que seria o ensinar pessoas junto com o atendimento. Hoje eu estou cursando a pós-graduação de Pedagogia Empresarial, Ensino Corporativo. Nesses 10 anos de atendimento, já tive a oportunidade de passar por vários segmentos. Comecei lá no primeiro degrau mesmo, como atendente. Já trabalhei em empresas como Contractors, Telos, Teleperformance, Privalia. Então já tive a oportunidade de transitar por alguns ambientes, já desde supervisora de operações, minhas experiências anteriores, agora mais recentes, como qualidade de treinamento. Perfeito. Não, e tem tudo a ver, né, com a parte de ensinamento e tudo mais, né? Ô, Viviane, para você, quais são as principais características para um atendimento de excelência? A gente fala que o atendimento ele mudou muito nesses 10 anos. Eu sinto que o que era um atendimento de excelência há 10 anos atrás, hoje em dia não seria mais considerado um atendimento de excelência. Hoje em dia é o foco que tem três pontos principais para fazer um atendimento de excelência. Acho que o primeiro ponto seria a personalização e a humanização do atendimento. Antigamente a gente vinha daquele script, né, que todo mundo falava igualzinho, era praticamente um robô. Hoje em dia isso já não é mais aceitável, né? É necessário que o cliente sinta que ele está falando com a pessoa. Então, eu acho que a personalização seria o primeiro ponto. Um segundo ponto, ser resolutivo. O cliente não quer mais ficar, fala com uma pessoa, fala com outro, liga transfere para outro. Transfere aquele pesadelo que acabou tornando a gente, às vezes, até mesmo maldito em alguns setores, né? Que sempre as pessoas falam, eu não gosto de ligar no call center. Mas as pessoas não entendem que isso mudou muito. Então, hoje em dia, ser resolutivo é um patamar principal de procurar sempre resolver o problema do cliente no primeiro atendimento, se possível, né? E eu acho que um último ponto seria a questão da rapidez. Ninguém mais tem tempo de ficar toda hora, ficar 20 minutos, 30 minutos no atendimento. Isso não é mais concebível. Então é muito importante que a gente não desperdice o tempo do cliente. Então ser rápido é tão importante quanto ser próximo, mas também trazer uma resolução daquele atendimento. Perfeito. Ô, Viviane, normalmente são produtos e serviços os mais variados. Então, para isso, treinamento e reciclagem é essencial. Você compartilha com isso? Primordial. Eu falo que antigamente a gente tinha 2 dias de treinamento e colocava as pessoas para atender. Hoje em dia isso é inconcebível, porque o que a gente percebeu? Que um colaborador que está mal preparado, ele vai prestar um atendimento ruim. Isso é uma cadeia. Se eu quero um atendimento de excelência, o primeiro patamar seria capacitar as pessoas. Então é necessário aplicar um treinamento, mas não somente quando a pessoa entra, porque os processos vão mudando. Então é muito importante também essa reciclagem dos processos. Então eu falo que o primeiro ponto, se a empresa quer ter um bom atendimento, ela tem que ter uma boa área de treinamento, porque senão todo o restante que for investido vai ser um retrabalho. Ok. E as próprias áreas de treinamento, elas se reciclaram também, né? Foram tendo aí melhorias contínuas.
Totalmente, do mesmo jeito que eu acho que a educação ela evoluiu muito, porque a gente vinha de uma antiga régua onde o professor ou mesmo o instrutor, ele entrava na sala de treinamento, aplicava o conteúdo, tinha aquela apostila para a gente estudar no caminho e chegava lá no posto de atendimento, era valendo. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem que cada vez mais procurar novas fórmulas de transmitir esse conhecimento, seja de forma prática. Então a gente vai passando o conteúdo, a pessoa já vai tendo a oportunidade com a vinda da tecnologia de fazer simulações de atendimento. Então a pessoa já sai da sala de treinamento já sabendo manusear o sistema e também novas formas de dar o conteúdo. A gente trabalha com um público, na sua grande maioria, extremamente jovem, que muitas vezes não tem o costume de ficar 4, 3 horas ouvindo sobre um mesmo assunto, se torna maçante. Então trazer novas metodologias, até mesmo o treinamento online. Ok, perfeito. Que a pessoa pode receber o treinamento do próprio posto de atendimento. Eu peço, coloca uma pausa, a pessoa já faz o treinamento lá do próprio posto de atendimento, já está reciclada, não preciso do custo de mandar para a sala de aula, retirar a pessoa, então acaba tornando mais rápido. E fora as novas metodologias de quiz, para transmitir os conhecimentos de forma mais rápida e até mesmo de forma mais lúdica. Ok, isso dá para ser feito assim. No dimensionamento, você deixa algumas pessoas atendendo, né? E aquelas que estão mais ou menos ociosas naquele período, né, que não tem chamadas, pode ser dado esse treinamento aí. Exatamente, eu falo que essa vinda da tecnologia nos treinamentos Airline possibilitou um ganho de tempo, porque antigamente eu tinha que programar, de fechar o canal, o cliente ia ficar aquele tempo sem ter atendimento, que era ruim para a experiência dele, e muitas vezes a gente tinha essa dificuldade de tirar as pessoas em pausa para treinamento. Hoje em dia não, já com a vinda da tecnologia, a gente pede, dimensiona, olha, em tal horário nós vamos ter tantas pessoas disponíveis, então a gente vai pedir em pausa, vai colocar no próprio posto de atendimento e vai ser capacitada. Então isso trouxe uma agilidade muito grande para a nossa área. Ok. Sobre informações unificadas, o que você gostaria de falar? Olha, informação unificada, eu falo que o primordial, quando a gente se fala de qualidade de treinamento, o primeiro ponto seria ter processos unificados. Porque quando a gente tem uma central que cada pessoa tem uma informação, fica complicado a gente falar de prestar um atendimento de excelência. Mas para isso não basta ter um bom treinamento, porque a gente treina as pessoas, elas vão receber essas informações, porém como o volume de informação é muito grande, assim como de contatos, acaba se perdendo alguma informação no caminho, é natural. Então é importante que a gente tenha os processos bem mapeados em um portal de conhecimento, uma intranet, para que a pessoa possa diariamente consultar os processos para se atualizar e também passar uma informação padrão. Então a gente não fica naquele risco, cada um passava um processo. Antigamente, quando a gente ligava para centrais, hoje em dia não, as pessoas vão passar as mesmas informações. Então, é importante que o primeiro ponto que a gente pense seria nessa questão. Perfeito. Hoje se fala muito na experiência do cliente e na jornada do cliente. Qual que é o papel da área de qualidade nesse novo contexto? Eu falo que a área de qualidade, ela se reformulou. Eu falo que quando eu comecei na área de qualidade, lá uns 8 anos atrás, a área de qualidade só era a área que ela fazia a monitoria, apontava o que tinha de errado e a operação fazia todo o trabalho. Então, era considerado uma área de custo, que tinha porque era necessário ter alguém para avaliar. Hoje em dia não, a área de qualidade é uma área que traz a oportunidade de melhoria. Então é muito importante que a pessoa que trabalha hoje com qualidade entenda que o nosso papel hoje em dia ele não é mais um papel passivo. Ele é um papel totalmente ativo. A gente tem que observar quando a gente ouve um contato, a gente não vai mais só procurar a oportunidade de melhoria no atendimento do colaborador, mas também na experiência do cliente, porque a gente entendeu que muitas vezes o problema não está no colaborador. Não é porque ele passou um processo errado ou porque ele não foi cordial, mas sim porque o processo não atende à necessidade dele. Então é necessário que a gente abra esse leque e observe que a área da qualidade hoje em dia ela foi para um papel de área que ela traz também dinheiro. Por que ela traz dinheiro? Porque uma vez que a gente identifica a oportunidade de melhoria no processo, muitas vezes o cliente não vai precisar nem entrar em contato mais com a central de atendimento. Então isso hoje em dia foi uma nova forma de trazer valor à área de qualidade. Perfeito. Viane, eu queria que você conceituasse o NPS, porque tem muita gente nova também no pedaço. E você falar qual que é a importância da análise do NPS.
Olha, a análise de NPS, ela, que seria o nosso Net Promoter Score, seria qual questão? O NPS, ele não olha só a satisfação do cliente referente à central de atendimento. O NPS, ele avalia toda a trajetória do cliente. Então, desde que quando ele comprou lá no site, se ele conseguiu ver a imagem, estava nítida para ele, se tinha todas as descrições dos produtos, até o ponto que ele recebeu o produto, esse produto, ele foi entregue de forma adequada? Porque muitas vezes nós procuramos a insatisfação do cliente antes no caso, durante o atendimento, mas às vezes essa insatisfação está antes do contato que ele fez com a central de atendimento. E a gente só descobre isso na análise de NPS. Nessa análise a gente consegue entender que muitas vezes o cliente está insatisfeito com o valor do produto, por isso que ele avaliou mal o atendimento, ou ele está insatisfeito com logística isso, com a logística que foi entregue muitas vezes fora do prazo, ou o produto estava mal acondicionado. Então nem sempre a insatisfação está 100% na mão da central de atendimento. E isso a gente, enquanto central, só consegue saber quando a gente faz a análise do NPS. Perfeito. A gente pensando aí no engajamento, né, do colaborador, como é que você faz o desenvolvimento dele, né, e também esse engajamento para ser um atendimento nota 1000? Olha, o engajamento eu falo que seria o ponto primordial quando a gente fala em ter um bom atendimento. Por quê? Nada melhor do que quem faz aquilo todos os dias de nos contar o que pode melhorar. Então, muitas vezes a gente procura a oportunidade de melhorias em outros setores, sendo que a própria pessoa que atende, ela sabe o que pode melhorar. Mas para isso as pessoas têm que se sentir engajadas. E esse engajamento como que deve ser feito? Através de, primeiro, dar espaço para as pessoas, de dar as suas sugestões, de se sentirem ouvidas. Mas dá mais do que isso, valorizada através de ações, até mesmo processos internos. Então é necessário que a gente construa todo um alicerce para que as pessoas se sintam participativas. Porque quando a gente participa, a gente tem aquele senso de dono, né? Daí a gente fala, nossa, eu quero que a empresa cresça porque eu participo dessa empresa e eu sou importante. Então o engajamento, ele é o ponto para a pessoa se sentir responsável pelo aquele atendimento. E, baseado nisso, como ter um atendimento empático, usando empatia, e também humanizado? Eu falo que hoje em dia é um dos maiores desafios, porque muito se fala em empatia, em humanização, e chega a ser engraçado a gente falar para uma pessoa ter que ser humanizado, porque é uma coisa que teoricamente seria inerente de um humano ser humanizado. Porém, com a vinda da tecnologia, das mensagens que a gente manda pelos apps, acabou que as relações se tornaram um pouco frias. Então, por isso que é importante a gente convidar as pessoas, principalmente nós que somos da área de treinamento, da área de qualidade, a trabalhar essa empatia com o cliente. Porque, às vezes, como a gente atendemos um alto nível de ligações, acaba que pode entrar no piloto automático, que é o mais perigoso. Sim. Então é importante a gente entender que o problema do cliente é único e ele tem que se sentir ouvido, acolhido dessa forma, porque um atendimento empático gera uma troca para o cliente que muitas vezes ele vai entender que o problema dele talvez não consiga ser resolvido naquele momento, mas que sim, vai ser resolvido o mais rápido possível e que ele pode ficar tranquilo que tem alguém do outro lado que está acolhendo o problema dele. Então eu falo que a empatia é uma questão que não é fácil de resolver, tem que ser trabalhado todos os dias, mas é importante a gente entender que não adianta eu ter um processo perfeito, não adianta eu ter todo um setor que ampara o cliente se essas pessoas não saberem a importância que ela tem, que seria a voz do cliente. Isso é muito importante. Muitas vezes a pessoa escuta falar, a empatia é se colocar no lugar do outro. Só que, na prática, isso não é fácil. O cliente, pelo telefone, ele percebe se está tendo indiferença, se a pessoa está lendo um script normal, se ele tem um sorriso na voz, ou se ele quer realmente resolver. Porque na prática eu falo assim, é só colocar no lugar do outro. Você calça 36 e eu calço 43. Você consegue calçar meu sapato, mas eu não consigo calçar o seu sem estragar. Sim. Então não é tão retórica, a coisa não é tão bem assim. Então, quanto mais próximo o cliente entender você e você entendê-lo, é realmente melhor. Viviane, hoje nós estamos aí caminhando com a tecnologia, com os bots, tá? E que está substituindo muito do ser humano. Eu creio que essa parte aí dos processos em si, ele pode até ajudar bastante.
mas eu queria a sua opinião sobre o uso intensivo dos bots. Os bots, eles estão hoje auxiliando muito a questão da gente ganhar velocidade em atender o cliente. Acho que no início todos tiveram medo na questão, quando chegou Sim. os bots, o bot vai substituir o atendimento humano. Kenji, eu também acredito que não, substituir não, eu acredito numa complementação, porque os bots, eles atendem uma questão de processos padrões, uma questão mais de ganhar agilidade. Agora, aquele ponto que a gente conversou sobre empatia ainda pesa muito, as pessoas gostam de falar com pessoas e existe coisas de mais alta complexidade que de fato só um ser humano consegue entender e até mesmo transmitir. Então eu acredito que sim, de fato, os bots vão ganhar cada vez mais espaço e sim, nós que trabalhamos com atendimento precisamos cada vez mais nos especializar dentro do que a gente faz, se tornar de fato expert em atendimento, até mesmo saber lidar com essas novas tecnologias. Então, se especializar é essencial para a gente continuar. Mas eu acredito em um complemento, onde um não vai substituir o outro, mas sim auxiliar para o cliente ter uma experiência cada vez melhor. Sim, e também só funciona se os processos estiverem bem estruturados. Exatamente. Senão, não bate. Você alimenta uma informação, só que na ponta aquilo não funciona, por exemplo. Exatamente, Kenji. Então, assim, já tive a oportunidade de participar de implantação de bots, até mesmo criação de conteúdo, fazer a manutenção, e um ponto principal seria a questão de complementação das informações. Então, é preciso que seja ter um sistema que auxilie nas informações que serão passadas pelo cliente, porque senão, de fato, fica inviável essa aplicação. Ok. Hoje, eu já tive experiência em várias centrais de atendimento, que muitas vezes aquela é um centro de custo, ela só dá despesa, né? Mas essa parte de atendimento ao cliente, quem que é o dono daquilo, da área, na verdade, assim, realisticamente? Olha, eu falo que assim, a central de atendimento, muitas vezes a empresa fala, não, quem é responsável pelo cliente é a central de atendimento. Então parece que é um mundo apartado das empresas. Mas hoje em dia todo mundo percebeu que a responsabilidade do cliente, ela é compartilhada. Então, todo mundo é responsável pelo cliente. Então, eu acho que colocar o cliente no centro é hoje em dia um dos movimentos principais que a gente vê que grandes empresas estão fazendo em cada vez mais se preocupar com o cliente, porque um ponto que específico, não adianta eu ter muitas pessoas atendendo e essas pessoas não sanarem a necessidade do cliente. Sim. Não é a quantidade que faz a diferença, e sim a qualidade. Então eu acho que um ponto que hoje em dia a empresa entendeu que a central de atendimento, ela não é um setor apartado, ela pertence a todos os setores. Perfeito. Viane, você queria deixar aí uma mensagem para os nossos internautas? Tem pessoas entrando no mercado, tem pessoas já que estão já há muito tempo no mercado, que você deixasse uma mensagem, né? E também os seus contatos. Perfeito. Gente, para quem está entrando no mundo do atendimento, ou para quem pretende entrar, eu falo que assim, de fato é uma área apaixonante, é uma área que a gente entra, a gente descobre várias possibilidades de trabalhar, não é somente o atendimento, porque muitas vezes quando a gente se fala de call center, telemarketing, as pessoas só têm conhecimento do primeiro nível, mas a gente sabe que muitas pessoas têm sim diversas oportunidades de fazer carreira dentro de treinamento, qualidade, planejamento, mas eu falo que o primordial, gente, você tem que amar o que você faz. E não só da boca para fora, você tem que saber se dedicar, saber que é um trabalho árduo, sim, que às vezes a gente leva 10, 12 horas, mas a gente faz porque a gente gosta, mas porque a gente gosta de ver como as relações elas podem funcionar, porque a gente quer tornar uma experiência do cliente inesquecível, mas a gente também quer que as pessoas que trabalhem com atendimento, elas tenham um desenvolvimento. Então eu falo que assim, gestão de pessoas é uma coisa principal. Então pense em gestão de pessoas antes de todo o restante, porque com certeza você vai conseguir trilhar uma carreira bem longa. Falando um pouquinho dos meus contatos, quem quiser trocar, conversar um pouco sobre qualidade, treinamento, Viviane Lopes Marinho, eu tô no LinkedIn, só me chamar por lá temos meu telefone, meu e-mail, a gente consegue fazer uma troca bacana. Perfeito. Viviane, você vai receber aí do nosso programa uma lembrancinha. Muito obrigada. E um dos meus livros também. Eu maravilha. Autografo daqui a pouquinho para você. Perfeito, tá? por Muitíssimo favor. obrigado. Obrigada a você, tá? Kenji, pela oportunidade. Muito feliz de participar desse projeto. Ok. Internautas, então, com os agradecimentos aos nossos apoiadores.
a Uso Digital, a Plano B Web, a UDCA da Venezuela, nós finalizamos mais um programa TV Call Center. Um grande abraço e até a próxima.